cuidar da mente envolve muitos tabus, quando deveria ser um assunto de nosso cotidiano. Estresse, alegrias excessivas, decepções, vitórias, tristezas, todos esses sentimentos fazem parte da nossa vida. Por isso a gente teria que dar mais atenção a eles. Hoje, na Roda de Saberes, aproveitando o Janeiro Branco, a gente vai falar sobre saúde mental. Conosco, duas profissionais que entendem muito bem do assunto, uma psiquiatra e uma psicóloga. E eu convido você a prosseguir com a gente, porque saúde mental faz parte do nosso dia a dia. Conosco hoje, a Ana Paula Peukert Bassi, médica psiquiatra, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, é psicoterapeuta psicanalítica pelo Centro de Estudos Luiz Guedes, o CELG, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e já trabalhou aqui na Prefeitura de Caxias do Sul de 2006 a 2014. A Ana, na maior parte do tempo desse período, atuou nos Centros de Atenção Psicossocial e com destaque ao CAPS Cidadania. É uma das fundadoras e ex-presidente do Núcleo de Psicoterapia Psicanalítica da Serra Gaúcha, o conhecido NUPS. Também conosco a Marina Guerra, e a Marina Guerra que vem representando a área mais pública, né? A Marina é psicóloga e diretora da Rede de Atenção Psicossocial aqui do município de Caxias do Sul. É formada pela UX há 20 anos, tem especialização em psicanálise, é também servidora, como eu, servidora pública há 18 anos e já trabalhou no CAPS Cidadania também por 15 anos, uma década e meia. Ficou 2 anos na gerência do CAIS Mental e está há 1 ano, então, nessa função de diretora da Rede de Atenção Psicossocial. Faz parte do grupo de trabalho de promoção da vida e prevenção ao suicídio da Secretaria Municipal de Saúde. Meninas, bem-vindas. Falei para vocês que o currículo delas é de destaque. E, é claro, saúde mental, Ana. E eu já lhe pergunto. Saúde, o conceito de saúde, ele é genérico, envolve a integralidade do ser humano. Mas saúde mental, como que eu entendo que tenho saúde mental e quando eu percebo que não tenho saúde mental? Bom, Vânia, o conceito de saúde mental não fica tão afastado assim do conceito de saúde que tu estás usando da Organização Mundial de Saúde, né? A gente entende a saúde mental não como um estado imperturbável de bem-estar, né? Que às vezes é o que as pessoas ficam pensando, né? Que para ter saúde mental, eu nunca posso estar triste, eu nunca posso me sentir mal, eu nunca posso me estressar com alguma coisa. E não é bem assim, né? Na verdade, o conceito de saúde mental passa muito mais por uma sensação de bem-estar consigo mesmo, né, de aceitação consigo, de conseguir administrar os conflitos que são inerentes à vida, né, porque todos nós temos dias melhores, dias piores, temos lutos, né, temos esses últimos anos, inclusive, foram extremamente desafiadores para todo mundo e para a saúde mental de todo mundo. Mas passa muito mais por uma ideia de uma capacidade de adaptação, né, e uma capacidade de sentir o que tem que ser sentido, né, de viver cada emoção apropriada para o momento que a gente está vivendo e conseguir administrá-la com o mínimo possível de sofrimento, né? E a gente usa muito um referencial que é a noção de prejuízo, né? Porque jeitos todo mundo tem, né? A gente tem pessoas que são um pouco mais animadas, um pouco mais irritadas, um pouco mais pessimistas, e isso são formas de ser, não são necessariamente aspectos patológicos da pessoa. Mas se eu começo a perceber que alguma característica minha começa a ficar muito acentuada, né? Ou que eu começo a ter prejuízos em função do meu jeito, ou se eu começo a perceber que eu estou assim, muito mais triste do que o meu normal, ou muito mais angustiada, né? Ou com outros sintomas psíquicos que começam a atrapalhar a minha vida, esse é um bom sinalizador de que algo na minha saúde mental não está muito bem, né? E isso pode ter um motivo claro, pode ter um desencadeante claro, eu posso ter, enfim, estar passando por um momento difícil, posso estar, né, vivendo uma situação complicada na vida,
ou pode não ser tão claro assim, né? Pode parecer que é algo que eu não sei muito bem de onde vem, mas que está acontecendo. E que é mais difícil de lidar. Sim, que é mais difícil de identificar, eu acho, né? Porque às vezes a pessoa diz, mas está tudo bem na minha vida, né? Não tem nada acontecendo, mas eu não estou me sentindo bem. O fato é que não está se sentindo bem, né? A partir daí que a gente tem que começar a pensar o que aconteceu ou como a gente vai lidar com esse desequilíbrio da saúde mental, né? Marina, aproveito esse gancho que a Ana lançou. A normalidade demais também nos perturba? Na verdade, a normalidade demais com a ausência do jeito de cada um, né, eu acho que é um sinal de que algo precisa ser visto, né? Porque como a Ana, né, falou muito bem, cada um tem as suas coisas, né? Cada um tem o seu jeito de lidar com as situações e é muito difícil quem está 100% dos dias bem, né? O não estar bem faz parte. O fugir, né, desse dito normal também faz parte em alguns momentos, né? Então a gente também tem que ter muito cuidado com isso e aí eu trago a questão das redes sociais, né, em que tudo é muito maravilhoso, tudo é extremamente bonito, né? Todo mundo é muito bem sucedido e isso muitas vezes nos causa, né, uma sensação de que na nossa vida não deu certo. Né? Então, tem que poder questionar esse normal demais, né? O que é o certo, o que é o errado, esses conceitos, né? Que nem sempre são os que a gente acredita, né? Marina, muitas vezes a gente acha que os problemas, as dificuldades são exclusivos nossos. E aí, por isso que tu está dizendo, foi bom tu trazer a questão das redes, porque daí tu olha para lá e tu diz assim, mas espera aí, essa pessoa nunca é afetada por nada, e essa não é exclusivo nosso, as dificuldades, e que nem tu disse, assim, às vezes a gente não está bem, e o dia que a gente não está bem, amanhã a gente melhora, mas às vezes quando a gente não está bem, a gente acredita que é só a gente que não está bem. E, na verdade, eu acho que a saúde mental inclui também o tu te permitir não estar bem, né? Acordar e pensar, hoje não acordei muito legal, mas bom, vou, né, lidar com as coisas do meu dia, fazer as coisas que eu tenho que fazer mesmo não estando bem, né? Quando eu não consigo fazer isso, aí sim é o sinalizador que eu preciso que alguém de fora possa olhar e me ajudar. Né? Mas o fato de se permitir a não estar bem em alguns momentos, eu acho que é saúde mental também. Quer dizer, então, que às vezes eu começo a ficar, o sinal amarelo começa a piscar quando esse não estar bem me impede de eu lidar com os meus compromissos, por exemplo. Quando fica muito difícil ir trabalhar ou muito difícil conviver com as pessoas, né? Essa interação social, sim, é um sinalizador, é a luzinha amarela, mostrando que, bom, talvez algo não esteja bem, né? Pode ser que passe, pode ser que seja transitório, muito breve, ou não, né? Mas é a luz amarela, é a atenção, né? A gente tem que poder olhar quando exige um esforço muito grande fazer as atividades do dia a dia. Gente, eu faço parte de um grupo chamado Os Tebas, que é um grupo interno que trabalha, que estuda literatura, psicologia, psiquiatria. A gente conversa, debate sobre isso, que envolve eu, Adriano Tunes, meu irmão Wagner, eu, Caetano, que é esposo da Ana. E nesse grupo, Ana, a gente costuma dizer, às vezes é necessário sentir uma raivinha, é necessário sentir, assim, uma irritaçãozinha? Sim, a gente tem a ideia de que o normal, aliás, normal é um conceito muito complicado, né, da gente tentar definir. Acho que é uma coisa que a gente nem usa muito profissionalmente, porque... O normal é um termo quase extinto, em extinção para nós da saúde mental, né? Porque é muito difícil tu definir um parâmetro, especialmente em algo subjetivo como, né, a mente humana e o comportamento humano, do que entra dentro da normalidade. A gente tem um espectro, né, dentro do qual mais ou menos a gente tem uma base do que a gente considera. Quando foge muito, daí a gente olha e diz, bom, isto talvez não seja normal. Mas o contrário, né, tu dizer o que é normal é mais difícil, né, da gente conseguir definir.
E dentro disso, as pessoas têm a ideia de que o normal é a gente ficar bem, né? Ou o normal é a gente ficar só na gama positiva das emoções, vamos dizer assim. E às vezes a gente não para pensar por que as emoções surgiram, né? Ou qual é o papel que elas têm na nossa vida, que não é simplesmente nos fazer sentir coisas, mas elas são um modulador, né? Ou elas são dentro dessa interface que a gente faz com o mundo, né? Que a nossa mente tem com o mundo, ela tem que ter respostas para aquilo que a gente está vivendo. Então, se tem alguma coisa que é muito desagradável, né? Ou que é muito nociva para mim, eu preciso sentir alguma coisa, né? Se tem alguma ameaça para mim do lado de fora, eu tenho que sentir medo, porque se eu não sentir medo, eu não vou tomar uma providência, né? Eu não vou como se fosse um parâmetro. Inclusive, esse tipo de sentimento é protetivo, né? Ele ajuda na sobrevivência, que tu possa ter esse tipo de sentimento quando algo é ameaçador, né? Então, é saudável também, né? E assim como a tristeza, né? Que às vezes a gente acha que não tem uma função específica, mas é um momento no qual eu também posso me recolher um pouco e aprender a lidar com tudo que a gente tem que perder na vida, né? Porque são coisas que vão acontecer. A gente vai ter que, enfim, se frustrar com algumas coisas, né? Aceitar que a gente perde coisas, que a gente não tem controle sobre muitas coisas da nossa vida, né? Que muitas coisas não são como a gente espera. E a tristeza entra, uma tristeza normal, claro, né? Uma tristeza com uma dimensão que não é uma depressão ou que não é algo incapacitante, né? Mas a tristeza também fica com essa função da gente poder ter uma atitude mais reflexiva, né? Poder, sabe, viver um pouco aquilo para depois superar e reforçar a nossa mente, né? Reforçar a nossa capacidade de estar no mundo e de viver as coisas. Ana, a Ana, gente, também tem um nenenzinho de 1 ano e 2 meses, que é o Bruninho. E a Marina tem filhos, Marina? Sim, eu tenho 2 filhas, uma de 7 e uma de 5, a Giovana e a Gabriela. E eu tenho a Martina, que está com 1 ano e 6 meses. Ana. Eu tenho mais o Pedro, que tem 7 anos. E tu tem mais o Pedro, que tem 7, que já está grandinho, né? E aí, cada dia eu sinto que é um luto, porque eu vejo ela crescendo. E claro que eu, Vânia, tenho que me conscientizar. Vânia, é um luto para esse momento e daqui um pouco vem um grande ganho, que é uma novidade, que é o próximo segundo da vida dela. Mas isso a gente tem que se reeducar. Eu, como mãe, eu acabo tendo que dizer para mim mesma, Vânia, não sente tanta saudade daquele segundo que se foi. E isso também a gente tem que aprender a conviver, Ana. Eu acho que é bem disso que eu estava falando, né? Quer dizer, cada fase da nossa vida, quando a gente atinge algo, né? Quando a gente conquista algo, pode ser algo profissional, pode ser algo pessoal, sempre tem essas duas coisas misturadas, né? A gente sempre acha que vai ser só bom. E não é, né? Assim, é ótimo ver os filhos crescendo, assim, né? É maravilhoso ver eles se desenvolvendo, mas para cada coisa que eles adquirem, a gente perde um pouquinho. Né? Ganha muito também, claro, né? Mas tem, acho que essas vivências todas, né? E essas fases da vida. Eu estava pensando em outras situações, por exemplo, aposentadoria, né? Que às vezes a gente gosta do que faz, mas também trabalha uma vida inteira porque a gente espera que um dia vai ter esse momento, né? No qual a gente vai poder parar e só curtir. Não é tão tranquilo assim. Mas quando chega esse momento, né, gera sofrimento. Né? Se ouve falar e muitas pessoas buscam auxílio no momento da aposentadoria. Marina, eu até entrevistei uma vez a presidente do conselho, que era a Vanice, agora ela é vice-presidente, a Zancan, e daí ela comentou comigo sobre a questão da aposentadoria, que muitos idosos acabam dizendo o seguinte, eu vou fazer tudo que eu não fiz na vida no período da aposentadoria. A Vanice, né, assistente social, com toda a vivência dela, disse, Vânia, isso não acontece. Ela disse assim, isso é ilusão. Se o idoso não viajava, se a pessoa não tinha o costume de viajar com tanta assiduidade, não é na aposentadoria que ele vai intensificar 100% isso. Até porque, né, Vânia, a pessoa continua sendo a mesma pessoa, né? Ela não muda de jeito de ser, enfim, porque ela se aposentou. A Marina vai continuar sendo a Marina depois de aposentada. Então, as coisas que eu costumo fazer, eu vou seguir fazendo, né? Então, é uma ilusão que as pessoas, né, criam. Bom, quando eu me aposentar, vai ser tudo diferente.
E às vezes até as pessoas vão adiando a aposentadoria para seguir trabalhando, mesmo podendo estar aposentadas. A gente vê muito isso também. É que tá chegando perto e daí eu vou... Esse rompimento é difícil, Marina? Eu acho que é um rompimento que exige uma mudança muito grande na vida, né? Eu me lembro o dia que eu me formei, né? À noite da formatura e no dia seguinte eu acordei e pensei, meu Deus do céu, agora eu não sou estudante, eu sou profissional, mas eu ainda não trabalho, né? O que eu sou? E eu imagino que a aposentadoria gere alguns sentimentos semelhantes a isso, né? Bom, até ontem eu trabalhava, eu tinha uma função, eu tinha uma importância, né, no meu local de trabalho, e agora, né? Que rumo que eu vou dar? Então, exige uma readaptação imensa, né? Pelo menos é o que a gente ouve de relato, assim, bem frequente. Gente, depois eu vou deixar a Ana para o segundo bloco. Vocês viram como dentro da saúde mental o leque começa a se abrir e os assuntos vão se... É como se fosse um grande hipertexto. Vou indo, vou puxando essa teia vai se ampliando. E agora a gente está chegando ao final do primeiro bloco e você fique com a gente porque os assuntos vão se ampliar ainda mais no segundo bloco da Roda de Saberes sobre saúde mental. Fique aí com a gente. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Mas nem adianta ajudar se tem tantos na rua. Governo, eles que Não sei se eu confio nesse tipo de tanta instituição. desgraça por todos os lados. Não vem com culpa que não é minha. Mas será que o trabalho deles é sério? Eu não sei como ajudar. A Associação Criança Feliz atende a centenas de crianças todos os dias. Por isso, depende de doações contínuas. As crianças precisam da sua ajuda. Apadrinhe, doe. Menos uma criança na rua é mais uma criança feliz. Não sabia que era tão fácil ajudar. Só quero ver o sorriso nessas crianças. Que essa entidade possa ajudar cada vez mais. Ajude, faça a sua parte. Menos é mais. Roda de Saberes de volta no segundo bloco, tratando sobre saúde mental em pleno Janeiro Branco, que é o mês em que é lembrada a saúde mental com mais intensidade. Por quê? Porque é o período da campanha em torno desse assunto. Tem que se falar sobre saúde mental, mas também não só no mês de janeiro, em todos os meses. E a gente viu no primeiro bloco que saúde mental vai abraçando vários assuntos. É a aposentadoria, é o momento da transição, é o momento da infância, é o momento dos rompimentos, das situações de felicidade que envolvem as várias emoções. Hoje, conosco, para falar sobre isso, estou com a Ana Bassi, que é psiquiatra, e com a Marina Guerra, que é do município, da Rede Municipal de Saúde. Antes de a gente seguir o bate-papo com elas, eu separei para a gente 2 vídeos. Um deles é uma mini aula da doutora Lisa D'Amor sobre como construir a saúde mental do bebê. A gente estava falando com a Ana no primeiro bloco sobre isso. E esse vídeo, essa mini aula, ela está no site da Unicef. Para quem não sabe, Lisa é psicóloga, autora de obras, né, de livros sobre o assunto, colunista do New York Times, e ela combina anos de experiência com os mais recentes desenvolvimentos de pesquisa sobre orientação prática e teórica para crianças e adolescentes. Vamos acompanhar esse vídeo? New babies are a lot of work,
And parents experience a wide range of emotions when they have a new baby. They feel joy, frustration, fatigue, and nervousness. There's no reason to be frightened of having mixed emotions about a new baby. This is normal. Hi, I'm Dr. Lisa D'Amour, and this is my mini parenting masterclass on how to build your baby's mental health. Becoming a parent for the first time is a huge transition. It will change everything you do. Every aspect of your life will be different now. And one of the things that we know about stress is that it happens anytime we have to adapt to new conditions. And adapting to a new baby is a new condition. So expect stress. That doesn't mean anything's going wrong. It just means that you're getting used to becoming a parent. And this will get easier with time. You should start thinking about your child's mental health right from the moment you meet. From the very beginning, your child will look to you for love, learning, and safety. When you provide your child a warm and tender relationship, help them to feel protected, comfort them when they're upset, and help them navigate the world, that's how you lay the groundwork for a lifetime of mental health. There's a stress response that gets activated when babies become frightened, or they worry that someone has forgotten them, or their needs aren't getting met. Our job as parents is to help them to calm that stress response. When that stress response is calmed, everything goes back to normal, and your baby actually learns that the world is a safe and reliable place. Some babies don't learn that. They are in stressful situations and they don't have the emotional support that they need to feel calm again. When children are in stressful situations and they don't have a loving adult to help them feel better, that can lay the groundwork for emotional difficulties down the line. Parenting is hard. It's something that everybody has to learn how to do. And it's something that we can actually do a really good job with if we set our minds to it. There's so much to focus on in becoming a new parent. Here are the things that will make a huge difference and will help make sure that you give your child what you wish you had had yourself. Be attentive to your baby. Pay attention to what they need. Be responsive to their needs, and just make sure you're a warm and steady presence. That will be everything your baby needs to get a great start in life. Decades of research have taught us that what children need are two things. They need home to be warm, they need to feel like people around there like them, and they need life at home to be predictable. They need to know what to expect. They need a good sense of structure and reliability around them. So for the warmth part, enjoy your baby, enjoy your child, play with them, talk to them, cuddle them. Doing those things will feel good for your child and feel good for you. And it actually releases natural hormones that are going to help you bond with your baby. You are your child's first teacher, and your child's going to learn all about feelings from you. So when you have feelings, especially painful ones, you're going to want to think about how you express them, to express them in a way that is honest, but not overwhelming or frightening. And then you're going to want to model how you manage having a painful or difficult feeling, such as finding an appropriate way to cope with it, going outside, taking a walk, reaching out to somebody for support. Here's the most important thing to remember. The definition of mental health is not that you feel calm and relaxed and happy all the time, or that your child does. The definition of mental health is having the right feeling at the right time and knowing how to manage it appropriately. If you're feeling overwhelmed, you should definitely take time to manage your own stress. And there are lots of good ways to cope with stress to help bring it under control. First, make sure you've got good social support. Everyone needs somebody to tell their worries to, and a person or a group who helps them to feel connected and accepted. Another thing that can help you if you're feeling really stressed is to find a happy distraction. Sometimes we just need to take a mental vacation. So maybe you want to read a book for a while or go spend time with someone you care about. Just take your mind off of whatever's making you stressed. That will help you reset and feel better.
Finally, an important way we take care of ourselves when we're stressed is to take really good care of our bodies. Make sure you're getting enough sleep, eat well, and get as much physical activity as you need. Those are the things that you can do that will take good care of you and help you take good care of your baby. Antes da gente ir para o bate-papo, eu quero passar outro vídeo. Esse segundo vídeo, ele trata sobre a saúde mental de atletas. É uma campanha, gente, ele é bem curtinho, é uma campanha pela saúde mental promovida pela Organização Mundial de Saúde e pela Federação Internacional de Futebol. É interessante a gente assistir, por quê? Porque neste material é informado que hoje, no mundo, a depressão afeta 260 milhões de pessoas, sendo que 23% dos jogadores de futebol sofrem de insônia e 9% têm depressão. Vocês vão assistir o vídeo e vão ver que é o momento de estender a mão, é o momento de ajudar quem está precisando. Acompanhe. Él tiene problemas. She's suffocating. Não reagir. Eles estão gritando. Elle ne peut pas se lever. Podemos perdê-lo. Si alguien cercano a ti estuviera lidiando con esto, you'd want to help. Tiende la mano. Offri tu aiuto. Tends la main. Reach out. Vocês viram, gente, que a saúde mental, ela também, por vezes, quando ela é sinalizadora, quando tu não tem muito essa saúde mental, quando começam aqueles sentimentos e aquelas dificuldades mais profundas. A gente até então estava no primeiro bloco falando daquilo que é administrável, aqueles sentimentos que não são tão bons, mas que fazem parte da vida e precisam acontecer, como a decepção, a raivinha, a tristeza. Mas quando começa se aprofundar, e agora estamos em tempo de pandemia, gente, isolamento, uma interação que não pode acontecer na sua plenitude. Esse ambiente todo, ele favorece sentimentos até de reflexão e de tristeza mais profunda, Ana. Acho que não só de reflexão e tristeza mais profunda, isso também, né, porque acho que necessariamente todo mundo ficou mais recolhido, enfim, né? Ou ficou mais consigo mesmo. E para algumas pessoas acho que foi um momento de reflexão e para outras pessoas foi um momento de extrema angústia, né? Ou para a mesma pessoa em momentos diferentes, vamos dizer assim. Mas o que a gente tem observado muito, inclusive na prática, né, no consultório e tudo mais, é um aumento grande de quadros de depressão, né, de quadros de ansiedade, de sintomas, assim, preocupações com doença, com morte, com todos esses temas que estão realmente nos rodeando, né, que eu acho que tem um amparo no que está acontecendo no mundo, vamos dizer assim, mas que em muitos momentos isso ultrapassa a capacidade da pessoa de administrar sozinha, né, e que acaba se tornando realmente um quadro depressivo, né, ou um quadro ansioso, algo que precisa de uma atenção, né, e de uma interferência profissional, vamos dizer assim. Ana, esse momento que a gente talvez tenha maior dificuldade de constatar, tu já até falou disso no primeiro bloco, assim, mas se tu tivesse que elencar 2 sinais, assim, esses sinais são denunciantes de que precisamos de um psiquiatra, precisamos de um psicólogo, precisamos de gente entendida para lidar. Eu não vou falar dos sinais mais óbvios, assim, ou mais graves, né? Que quando, por exemplo, já tem uma ideação suicida, ou já tem algo, né, que é mais flagrante, mas tristeza constante, né? Assim, não é aquilo que eu tenho um pouco no dia, mas daí eu vou fazer outra coisa, né? Me envolvo com outra coisa e aquilo melhora. Se eu estou constantemente triste e se as coisas que eu gosto de fazer perdem a graça, são 2 sinais de que alguma coisa não está bem, né? Que a gente precisa dar uma olhada, porque possivelmente possa ser o início de algo como um quadro depressivo. Marina, na rede pública,
o impacto da pandemia, assim, esses sinalizadores se aprofundaram, você nota lá na porta de entrada da UBS, porque é por ali que começa o atendimento e depois você vai para a rede especializada. Começaram a se aprofundar situações assim ou não? Como é que está essa realidade? Na verdade, na rede pública está sendo um imenso desafio, né? Porque a pandemia, né, ocasionou um inchaço muito grande pela busca dos atendimentos de saúde como um todo. E nisso inclui os atendimentos em saúde mental, né? A porta de entrada normalmente são as UBSs, né? Mas para alguns serviços especializados como os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, é porta aberta, né? A pessoa pode buscar o serviço sem encaminhamento nenhum. Mas a maioria dos atendimentos são via UBS. E sim, houve um aumento de demanda, né? Um aumento da gravidade dos casos, né? A gente costuma dizer que mudou o perfil dos usuários. Os problemas são outros, as queixas são outras, os pensamentos de morte aumentaram nesse período, né? Os transtornos relacionados à ansiedade também. Então, a gente teve que usar da criatividade, né, para poder dar conta desse aumento da demanda, né, e a mudança de perfil. Né? Então, os serviços, né, os CAPs que atendem os transtornos mentais mais graves, tiveram um aumento, né, de público, as equipes seguem as mesmas, né? A gente não pôde aumentar as equipes durante esse período, então teve que se modificar a forma de atendimento para poder, né, auxiliar a população. Porque teve, por exemplo, no vídeo dos atletas aqui que a gente teve, a questão da pandemia impediu que eles também atuassem. É simbólico, mas as crianças na educação ficaram um tempo em casa, os pais tiveram que fazer o teletrabalho, toda essa estrutura alterou o comportamento de famílias e de pessoas. E na verdade, assim, as pessoas foram impedidas de trabalhar, ou de circular, de conviver socialmente. E, por outro lado, os profissionais de saúde tinham que trabalhar, né, com muito medo, né, assustados, preocupados. Então, tudo isso interferiu, né, no tipo de atendimento, né, teve que se criar outras formas de atender saúde mental, né, que até então a saúde mental se atende muito baseada na interação, né, do profissional, o olho no olho, o sentir o paciente. E de repente não pôde mais ter isso, né? Então foi um desafio muito grande, mas que sim, foi possível encontrar formas de seguir atendendo, mesmo com um molde diferente. Vocês viram, gente, que os profissionais também da área que atuam mais com essa questão da saúde mental, como a psiquiatria, a psicologia, também tem que se reinventar. Eu sei também que ampliaram as teleconsultas, mas a gente vai falar sobre isso no terceiro e último bloco. Fique com a gente, Roda de Saberes, falando sobre saúde mental no Janeiro Branco. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar?
Roda de Saberes, terceiro bloco falando sobre saúde mental. Estou aqui com a Ana Paula Bassi e com a Marina Guerra, duas profissionais da área da saúde e que vêm trazer seus conhecimentos, nos iluminar um pouquinho neste janeiro branco. Ana, Ana Paula Pelkert Bassi, médica psiquiatra formada pela Universidade de Santa Maria, com especializações na área, também uma ex-presidente e fundadora do Núcleo de Psicoterapia Psicanalítica da Serra Gaúcha. Ana, o pessoal da rede pública teve que se inventar e quem atua na rede privada, como você agora, né, com consultório, também precisou adequar a realidade de atendimento por conta da pandemia? Sim, com certeza, né? Inclusive, havia um debate muito grande dentro da área quanto à teleconsulta, né, e aos teleatendimentos de modo geral. E antes da pandemia tinha toda uma questão e toda uma polêmica, porque uma grande parte achava que isso não era possível, né, ou que isso não deveria ser feito, ou que isso, enfim, não devia ser considerado dentro do escopo da medicina. E de uma hora para outra, não só na psiquiatria, na psicologia, mas em todas as especialidades praticamente, a gente teve que implementar e a toque de caixa, né? Teve que ser uma coisa muito rápida e que eu acho que a gente ainda não entendeu completamente, né? Quais são todas as implicações, o que veio para ficar, o que foi bom, o que não foi, né? Eu ainda acho que funcionou muito melhor do que a gente esperava num primeiro momento, né? E também acho que aos pouquinhos a gente vai vendo quais são as situações em que as pessoas se adaptam, né? Para que isso serve e quais são as situações para as quais isso não serve. Porque também tem perfis de pessoas, tem patologias, tem questões que a gente não consegue trabalhar de longe, né? Que a gente precisa estar ali junto, né? Sentir mesmo o que está acontecendo. A pessoa também precisa da nossa presença física, mas também, sem dúvida, foi toda uma reinvenção nesse período, né? A gente tem que ler esse período para poder depois, que nem tu dizes, daí continuar com o tele em alguns momentos, mas o presencial também é necessário. Claro que teve tantas dificuldades que a pandemia trouxe, mas também teve alguns momentos, tem alguns sinais de horizontes bons. Por exemplo, quando a mamãe conseguiu, né, ter o neném numa tranquilidade, pôde ficar mais tempo com ele, a gente viu que a questão do tempo no vídeo que a gente assistiu no segundo bloco, da mini aula, é preciso tempo também para estar com as crianças, não é só dizer o seguinte, qualidade. Criança exige atenção, tempo de atenção, Ana. Sim. Claro que como eu passo o tempo com meu filho importa, né? Não é só ter todo o tempo disponível. Mas não são 5, 10 minutos por dia, né? Quer dizer, é uma tarefa grande e que a criança precisa, né? E que, por um lado, a criança precisa e, por outro lado, o cuidador precisa estar disponível para isso, né? Precisa organizar a sua vida, pelo menos nesses primeiros anos, para poder estar ali ajudando na construção do psiquismo da criança, né? Muito bonita essa videoaula, né? E acho que coloca de uma forma muito simples que hoje em dia a gente tem uma coisa tão manualizada, assim, né? Tem trocentos livros de como a gente tem que criar os filhos, de como a gente faz dormir, de como a gente faz comer, de como a gente faz... E ali acho que dá uma ideia tão clara de que tem muito de bom senso, assim, né? E muito do poder estar realmente junto, né? Tem novos estudos na psicanálise que falam da importância do prazer compartilhado, né? Do adulto com a criança, da criança poder viver essa relação prazerosa, né? Não só ter as suas necessidades imediatas atendidas, mas viver isso, assim, a alegria, o prazer, né? Que o pai, a mãe, o cuidador gostam de estar com ela, né? Gostam de brincar com ela. E para o adulto também é um prazer, né? Às vezes a gente está tão cheio de coisas, tão assoberbado, tem tanta coisa para resolver que a gente não se permite ter esse tempo de não fazer mais nada e só sentar e brincar um pouco, né? Ou só sentar e acompanhar aquele desenvolvimento e aquilo que está acontecendo. E que quando a gente consegue fazer é tão bacana, né? Acompanhar o desenvolvimento de uma criança é uma coisa tão... mágica, né? É a coisa mais natural do mundo e, ao mesmo tempo, quando a gente observa acontecendo, é muito fantástico, né? É tão mágico que a Ana está falando. Imagina que quem esteja em casa, que é mãe, que é pai, sabe? Ou também que não é mãe, que é pai, mas que gosta de estar com a criançada, sente. Às vezes a gente não consegue explicar. É viver mesmo, é sentir. Eu até disse, gente, eu amo trabalhar, amo o que eu faço, mas eu cansei de dizer assim, se eu pudesse, até eu ficaria o tempo todo só com a minha nenê, né, com a Martina, porque esses momentos que eu estou com ela
são realmente mágicos. É de um retorno que nem o vídeo mostrou, assim, é de uma alegria. E, claro, o choro também faz parte, os dois sentimentos, né, as duas oposições fazem parte, mas é transformador. E a gente se repagina, se mobiliza e se emociona junto. E essa é a via para a construção do psiquismo da criança, né? Ou são essas coisas que parecem muito simples, mas que na prática às vezes são tão difíceis da gente implementar, né? Que é esse ambiente afetuoso, né? Que não é afetuoso, não quer dizer que a gente diga sim para tudo ou que a gente nunca, né, brigue, nunca imponha um limite, mas assim, no qual a criança possa se sentir segura, possa se sentir predominantemente amada, né? Possa desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades. Isso é prevenção em saúde mental. Porque a gente está muito acostumado a ver quando a coisa já não deu muito certo, né? Quando chegou para nós, né? Ou chegou na rede, chegou em algum momento, com algo que não está indo bem. E ainda é muito difícil a gente conseguir implementar ações que previnam problemas futuros de saúde mental. E uma boa primeira infância, assim, uma boa, sabe, amparar a mãe para que ela possa ter uma boa maternagem, né? Dar esse espaço, acompanhar isso, corrigir algum problema que tem ali no início, né, da relação da mãe e do bebê. Isso é das maiores ações preventivas que a gente pode fazer em saúde mental. Olha, e Marina, olha só que bonito que a Ana falou. E claro que também tem pensamentos invasivos. Esses pensamentos que invadem a gente enquanto mãe, que por vezes são vários, que vai desde a culpa de não ter feito aqui, de não atender da forma que gostaria, de às vezes achar que está longe do ideal. Essas coisas todas também passam pela cabecinha da mamãe e interferem no filho. Sim, sem dúvida, e sentir isso também faz parte, né? A mãe poder se permitir, né? Bom, acho que eu fiz errado, ou estou me sentindo culpada porque tive que ir trabalhar e não pude ficar. Enfim, a criança, às vezes, quando a gente sai, fica chorando, né? Dizendo, mamãe, não vai. Isso ocasiona sentimentos não muito bons na gente, né? Mas, bom, a gente tem que poder sentir esses sentimentos, interpretar eles e transformar eles em outras coisas que possam contribuir, né, para uma construção desse psiquismo. E aí, não só o da criança, mas o nosso também, né, que está sempre em construção. E voltando a isso que a gente falou, né, do ambiente afetuoso, enfim, eu tenho uma preocupação muito grande em relação à pandemia, né, porque os pais, de repente, se viram em casa com as crianças, tendo que dar aula, né, em situações completamente estressantes, né, porque tinha todo um ambiente preocupante, né, de muito medo, e eu acho que a gente vai colher ainda os frutos disso daqui a algum tempo, né? E quando a Ana fala em prevenção, né, a gente ficou muito tempo sem poder fazer prevenção, porque a gente estava, né, tratando algo imediato, né? Então isso ainda vai vir. E uma criança exige paciência também, Marina, porque por vezes tem pais que lidam bem com isso, que gostam de estar com os filhos, mas tem outros que também não lidam muito com muito tempo estando junto. E na rede pública, a gente se depara também pela questão econômica, né? Esses pais perderam o emprego, muitos deles deixaram, os profissionais autônomos não receberam, e aí tinham as crianças, enfim, um estresse muito grande. Não tinha o que comer, tinha falta de dinheiro. Exatamente, né? Então, isso tudo não tem como passar em branco, né? Esse ambiente familiar ficou prejudicado. E tu tem que estar ali com as crianças junto e lidar com essas barreiras, esses obstáculos, realmente, né? E ainda a gente está ainda com resquícios disso. Estamos vivenciando isso e muito disso ainda vai vir, né? A gente pôde perceber um aumento da demanda da infância, né? Isso é preocupante. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Eu acho que a gente ainda não tem uma dimensão clara do impacto da pandemia, né? Eu acho que isso a gente vai ter em muito tempo. Porque isso, a própria OMS já dizia desde o início, né? Que a primeira onda, a primeira, segunda, enfim, é em relação ao vírus em si, né? E a sobrevivência, a vacinas e tudo mais. Mas que depois se espera que tenha uma onda na saúde mental, né? Uma onda de piora de saúde mental em função
do empobrecimento da população, da crise econômica, né, do distanciamento, do isolamento. Isso tudo acho que a gente não tem nem como dimensionar por enquanto. E os tratamentos são longos, não são efêmeros. Sim. Não são efêmeros. Gente, nós vamos chamar agora uma vinheta do quadro Anote Aí. Eu chamo a vinheta porque tem várias dicas hoje para a gente. Gente, eu quero aproveitar que eu até não estava listada aqui no meu Anote Aí, mas já que as gurias falaram de amorosidade, de afeto, eu quero indicar um livro chamado Bésame Mucho, que ele trabalha essa ideia de que, por vezes, a gente acha, assim, tem a vergonha de mostrar o amor pelos filhos, coloca limite demais, tal. Gente, dizer eu te amo, estar abraçado, ficar com os filhos, brincar, assim como a gente viu no vídeo do segundo bloco, tudo isso faz bem demais e essa obra Bésame Mucho diz isso. Também temos como dica no Anote Aí um curso sobre saúde mental oferecido pela Unicef, a agentes comunitários e visitadores, mas também ele é oferecido a quem tem interesse, quem lida nessa área, é um curso de 10 horas, gratuito, pela internet. Você pode, então, acessá-lo pelo site unicef.saudemental. Entra lá, você vai poder fazer esse curso de 10 horas. Outra dica, e eu fiquei bem, assim, contente de encontrar esse site, porque eu nem sabia que existia um movimento chamado Pode Falar. E o site é www.podefalar.org.br. Ele é voltado, é um canal de ajuda na área da saúde mental, voltado a adolescentes e jovens, quem tem de 13 a 24 anos. E lá tem vários links, várias plataformas dentro do próprio site, mas tem 3 eixos que eu quero listar, que é Quero Me Cuidar. Ele traz um conteúdo confiável sobre como se ajudar e ajudar as pessoas que estão passando por esses momentos, então, de aflição, de dificuldade, seja pela pandemia, principalmente, mas por outras situações de luto, de perdas, ou até de conquistas excessivas, porque os excessos, eles nos afetam dos vários polos, nos 2 polos. E o outro item que tem lá é o Quero Me Inspirar, que é com depoimentos de adolescentes e jovens que conseguiram superar situações difíceis. E se você é adolescente ou jovem e deseja expor alguma situação vivenciada e superada, pode também registrar seu depoimento lá. Por último, eles têm, então, o espaço Quero Falar, que é o espaço de acolhimento individual oferecido por diversas organizações na área da saúde mental, inclusive com atendimento via WhatsApp. Claro que são atendimentos mais compactos, não tem a profundidade de presencial ou com uma teleconsulta com maior amplitude. Gente, essas dicas são essenciais, eu acho que para esse momento. Meninas, estamos chegando ao final da roda de saberes. E eu quero muito, muito, muito que a Ana, então, né, nos diga, Ana, no seu olhar, na tua experiência na psiquiatria, qual é o passo seguinte depois? Como a saúde mental pode ser melhor estruturada ou melhor discutida pela sociedade? Essa não é uma pergunta simples, né? Não, mas vai chegar em ti, provavelmente. Eu acho que a saúde mental, essa iniciativa toda do Janeiro Branco, né, acho que assim como o Setembro Amarelo, assim como todas essas outras ações em saúde mental, já fazem um primeiro passo, que é aumentar a visibilidade da importância do assunto, né? Acho que é assim, voltar um pouquinho o olhar da sociedade para isso. É claro que quanto mais apoio governamental a gente tem, né, quanto mais programas, quanto mais espaços, quanto mais a gente pode discutir isso, amparado por algo superior, vamos dizer assim, isso facilita esse processo todo. Mas mesmo quando isso não acontece, eu acho que é o nosso papel enquanto sociedade poder falar, poder discutir, poder identificar, poder desmistificar toda a questão da saúde mental,
Porque hoje ainda, 2022, as pessoas chegam no consultório para uma consulta perguntando se elas estão loucas, né? Tem medo de procurar um psiquiatra, de procurar um psicólogo, porque parece que isso significa um desequilíbrio muito grave, né? Ou significa um fracasso, que ainda tem muito isso, né? Eu tenho que dar conta da minha própria mente, eu tenho que, né? Então, acho que qualquer trabalho nesse sentido já é um passo além, né? Que aumente a consciência das pessoas, né? De que saúde mental, a gente não tem uma linha clara que divide, né? O que é normal, o que não é, o que é saudável, o que não é. A gente tem sempre que estimular as pessoas a buscarem relações que lhes façam bem, atividades que lhes façam bem, né? Como a gente estava falando antes, assim, não adianta a gente viver uma vida inteira se sentindo mal, esperando que depois a gente vai ser outra pessoa, né? E vai conseguir agir diferente. Talvez não dê mais tempo. Talvez não dê mais tempo, né? Ana, quando eu falei lá no início dos tabus, era bem nesse sentido, assim, por muito tempo se escondeu quem tivesse depressão, se escondeu quem tivesse com alguns distúrbios mentais. É bem isso, assim, se fechava dentro de casa a pessoa, mas Sim. não procurava, não deixava a sociedade perceber que aquele integrante da minha família está precisando de ajuda. Sim, e isso está melhor, né? Mas ainda tem alguns nichos, algumas pessoas, alguns funcionamentos que pensam dessa mesma maneira, né? Como depressão fica muito associada com uma falta de vontade, né? Com falta de ter o que fazer. A velha história do tu tem que te ajudar, né? Que isso muitas vezes é um peso enorme para quem escuta, né? Porque uma pessoa que está com um quadro depressivo, ela não tem energia para conseguir se ajudar, ela precisa de ajuda. Não consegue ver horizontes, Marina. E isso pesa, não faz bem, né? Mas se ouve ainda muito isso, mas tu tem que te ajudar, né? Aproveitando, Marina, a rede de educação, os professores, tudo isso ajuda a desmistificar o tratamento e ajuda a encontrar meios de encaminhar também. Eu queria que tu nos falasse disso e falasse também assim, então, quem está em casa, tu já falou, a Unidade Básica de Saúde e os CAPs, mas tem algum fone de contato, tem algum local, referência que tu sugere para essa pessoa, por exemplo, que está escondida, que não tem coragem, mas assim, vem lá que a gente te encoraja. Na verdade, Vânia, a rede de educação tem um papel fundamental na saúde mental, né? Porque é a prevenção também, né? Assim como eles podem olhar e avaliar algumas situações e encaminhar, eles também podem criar um ambiente, né, favorável para a construção desse psíquico das crianças, né? Então, eu vejo como uma enorme importância a rede de educação, né? E a gente costuma trabalhar junto, assim, ou capacitando os professores, né, para que eles tenham um entendimento de saúde mental, né, e, consequentemente, possam dar um encaminhamento necessário. E, em relação a telefones de contato do município, né, a gente costuma dizer que a porta de entrada, o local mais fácil de acesso é o postinho do bairro, né? São as UBSs do território, que sempre vão ter profissionais, né, disponíveis para estar, pelo menos, iniciando uma escuta, né, e ajudando a pensar no que é possível fazer para auxiliar essa pessoa, né? Perto de casa, enfim, eu acho que é mais fácil buscar ajuda na UBS. Que é o caminho número 1, que está ali perto de casa e tem profissionais que entendem. E que bom saber também que a educação está tendo formação nessa área, que realmente, às vezes, o educador tem dúvidas. Gente, reta final, Roda de Saberes, está chegando ao fim, já estou sentida aqui, né, que é um assunto bom de falar, embora tenha suas dificuldades e facilidades. Eu só quero lembrar, gente, que a Lei Orgânica do município de Caxias do Sul, ela estabelece no artigo 231 que ao SUS municipal incumbe, além daquelas que são próprias na forma da lei, as seguintes atribuições: realizar ações em saúde pública, objetivando a prevenção e análise permanente da situação de saúde física, mental e social da população, destinadas a prevenir o desenvolvimento de doenças, prevenção, olha,
Controlar causas determinantes, riscos e danos à saúde como um conjunto social sistêmico na aplicabilidade de intervenções universais, transversais e interdisciplinares, a fim de garantir a integralidade de atendimento ao usuário do Sistema Municipal de Saúde, que casa com o que a Marina estava falando, a porta de entrada é a Unidade Básica de Saúde. Até 2017, a gente não tinha tão definido na lei orgânica essa ideia da saúde na sua integralidade e houve uma mudança e foi inserido, o que é positivo. Gente, vocês que estão em casa, eu agradeço muito. Quem quiser vestir de branco, se vestir de branco no Janeiro Branco, né? Embora esse programa vá também ser reprisado durante o mês de fevereiro. É um abraço à campanha, o branco é um símbolo, tudo tem símbolos. E a ideia da saúde mental, então, está simbolicamente expressa no branco, no Janeiro Branco. A você que está em casa, obrigada pela parceria. Eu agradeço muito, muito, muito a Ana Paula Pelkert Bassi, médica psiquiatra, por ter espaço na agenda e ter aceito o convite da Roda de Saberes. Imagina, o prazer é meu, Vânia. Muito obrigada. Obrigada, Marina Guerra, lá na Saúde Pública, lutando bastante lá, diretora da Rede de Atenção Psicossocial do município, e veio aqui com a gente. Obrigada, Marina. Eu que agradeço, Vânia. É sempre muito importante. Me coloco à disposição para estar falando da nossa rede. Obrigada. E você que está em casa, se quiser dar dicas para a Roda de Saberes, sugestões ou críticas, pode mandar então um e-mail para o imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou liga para mim, 3066-3979. Fala comigo mesmo, com a Vânia, que eu vou ter assim uma felicidade enorme em te atender. Continue acompanhando a programação da TV Câmara Caxias e até a próxima Roda de Saberes.